Olá pessoal, tudo bom? Hoje é o terceiro vídeo da série Tipos de Professores. Vamos conhecer mais alguns tipinhos que tem por aí. É muito provável que você já tenha tido o tipo de professor sedentário. Às vezes não é nem que ele já é um senhorzinho, já tem muita idade, não aguenta ficar muito tempo em pé. Às vezes o professor, ele fica em pé, não tem problema, mas ele é meio preguiçosão, então ele acaba sentando e dando a aula sentado. Eu acho fantástico o professor que dá aula de sentado, né? A aula em si já dá um sono terrível, mas dar aula sentado é pedir para os alunos dormirem, sono profundo. Os alunos entram com coma, principalmente naquelas salas que são retas, né? Porque tem umas salas que são tipo um anfiteatro, então o professor ele fica mais para baixo, os alunos ficam mais para cima. Tá bom, o professor fica pequenininho lá embaixo, mas os alunos todos eles conseguem ter uma visão do professor. Mas e quando a sala é plana? Todos os alunos estão aqui e o professor está no mesmo nível dos alunos. Aí o professor resolve sentar. Ele tem a brilhante ideia de descansar um pouco. Só que ele esquece que a sala dele é muitas vezes grande. Tem 30, 40, 50, 80 alunos. Como que o coitadinho que está lá no fundo vai conseguir enxergar o professor? Não vai. Ele malemar vai ouvir, né? Porque o som vai meio que os primeiros, os que estão bem na frente. Aí o som não chega lá atrás, né? Porque para o som chegar lá atrás, o professor tem que estar mais alto que o aluno, porque aí ele fala, o som não espalha. Faz aquele espalha pela sala. Mas quando ele está sentado, o som vai meio que na direção dos primeiros alunos. Aí o primeiro aluno funciona que nem uma parede, né? Para no primeiro aluno. Quer dizer, os alunos do fundo, além de não ver, não escutam. Então tem a sensação que não está tendo aula. Não que esteja tendo aula, mas às vezes está tendo aula. Quer dizer, às vezes o professor está tentando dar aula. Ele acha que ele está dando aula, mas ele está sentado. Então professor médico. Não é que o professor é médico. Ele não é médico. Ele é professor. Ele nem formação em medicina tem. Ele vai tentar ser como um médico. Já que ele não é médico, a letra dele é de médico. E o pior, muitas vezes esse professor ele escreve lousas e lousas e lousas. E ainda reclama que os alunos demoram para copiar. Não é que o aluno demora para copiar. O aluno está tentando entender o que ele escreveu. E se você perguntar o que ele escreveu, ele ainda fica bravo. Se não ficar bravo, ele vai ficar chateado. Esse tipo de aula tinha que ter uma tecla SAP. E ainda ele tem a cara de pau de reclamar que alguns alunos não copiam. Não copiam o quê? E professor megafone? Certeza que você já teve vários professores megafone. O professor megafone é aquele que tem uma capacidade torácica invejável, cordas vocais fortes. É aquele professor que ele fala tão alto, mas tão alto, que parece que ele está usando o microfone, mas não está. E mesmo que a sala esteja em silêncio, ele fala alto. Se a sala conversar, ele fala mais alto. Ele sempre ganha da sala. Se a sala aumenta o volume, ele aumenta mais. Mas sabe o que é pior? É quando você vai tirar uma dúvida com ele. Você vai lá do lado dele, ou ele vem até você, até a sua carteira, e você faz uma perguntinha. E ele responde. Mas ele responde como se você estivesse no fundo da sala. Ele está na frente e você no fundo. Ele está do teu lado. Ele podia sussurrar no teu ouvido, mas não, ele fala alto, tão alto que você sai meio surdo. Professor diário. Antigamente, hoje eu nem sei como que tá, mas as meninas faziam muito diário antigamente, né? Pegava, era tipo uma agendinha toda coloridinha, cada página tinha um desenho diferente e elas ficavam escrevendo sobre o dia delas. Era muito fofo, muito lindo. Não sei se um dia depois elas pegavam isso para ler, não acredito. Na escola as meninas ficavam falando, porque hoje eu vou escrever o meu diário. Mas é mais ou menos essa ideia. É o professor que chega na sala de aula, ele até escreve alguma coisa na lousa, põe um pouco de matéria, começa a dar aula, dá 10 minutos, 15 minutos, aí ele já começa a contar da vida dele, sobre a família dele, sobre o gato, sobre o cachorro, e assim vai. 2 horas depois acabou a aula e ele não deu a aula, porque ele ficou contando sobre a vida dele. E aí eu só faço uma pergunta. Ele vai pedir alguma questão sobre a vida dele na prova?
professor piadista, ele quer fazer piada, ele quer ser engraçado, ser carismático, conquistar os seus alunos pela sua simpatia, pelo seu carisma, pela sua alegria, pelas suas piadas. O problema é que ele não sabe contar piada. Ele até tenta. Ele deve comprar aqueles livrinhos de 99 centavos que vem no jornaleiro, com as melhores piadas dos últimos 80 anos, e começa a contar algumas piadinhas assim rápidas, mas uma pior do que a outra. E às vezes ele tenta improvisar, aí é pior. Quando ele tenta uma piada velha, mas que é uma piada, ainda vai, né? Tem uns 2 ou 3 que dão risada. Mas quando ele tenta improvisar, é complicado. E aí ninguém dá risada. Sei por quê. Bom, pessoal, esse foi o terceiro vídeo da série Tipos de Professores. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!